última chamada para mais um episódio de Um País Cá Fora. Ok. Bem-vinda e obrigada por teres aceito o convite. Thank you. Vou aqui virar aqui, espera aí. Ok, tudo bem. Ok, acho que já está a dar. Ok, boa. Pronto, então, Cláudia, bem-vinda. Eu já fiz aqui uma pequena apresentação de quem é Cláudia e onde está, para as pessoas também saberem de onde é que te estão a ver. Pois. Mas eu quero que tu fales, não é? Portanto, o objetivo é tu apresentares-te e, claro, contares-nos a tua história, como é que foste parar até aos Estados Unidos, como é que é a tua vida. Portanto, eu vou-te agradecer mais uma vez Pois. e deixar-te falar e dizeres-me então, dizeres-nos a todos nós como é que foste para os Estados Unidos e quem é que é a Cláudia. Então, o que faz e pronto, qual é que é a sua vida agora atualmente? Ai, a minha vida agora. Vim para os Estados Unidos aos 8 meses. Os meus pais vieram para aqui para ter uma melhor vida. E desde os 8 meses tenho estado aqui, mas eu vou sempre a Portugal. Porque Portugal é a minha casa, é o meu amor. And I don't know what else to say. Ok, Cláudia. Pronto, interessante perceber que já há tantos anos que pronto, a tua vida foi sempre Pois. vivida, não é? Apesar de tudo nos Estados Unidos. Eu apresentei-te também como Cláudia, diretora criativa, que tem a sua própria empresa, Pois. e depois, mais à frente, eu gostava que tu falasses sobre isso. Em primeiro lugar, queria-te já perguntar como é que é o teu dia-a-dia por aí, Cláudia? Como é que é um dia-a-dia de uma pessoa que vive, neste caso, agora em New Jersey? Dia a dia eu sou contratada por uma companhia que eu tenho muitos diferentes clientes que trabalho com eles sobre coisas criativas que eles precisam e o meu dia a dia é acordar, pôr no e-mail e muitas vezes, assim, 2 vezes por semana vou a Manhattan. Eu não levo o comboio e conduzo, que é uma coisa que é privilege para muita gente, mas eu prefiro ir de carro porque muitas vezes eu tenho que trazer equipamento ou props para fazer qualquer coisa para ajudar com certas coisas, mas dia a dia é uma coisa que eu tenho trabalhado muito diligently, não sei a palavra em português, para não precisar de acordar e ir para um office. Ok, So, trabalhar mais remoto, yeah. não é? Pois, é mais à base de remote, é isso mesmo. So, é uma coisa que tem sido muito importante para mim desde o COVID. Uma maneira que eu tenho mudado a minha vida de como era antigamente, porque antigamente eu estava sempre a trabalhar, trabalhava quase 16 horas por dia e era demais. So, o dia a dia agora é trabalhar mais remote, ter mais tempo para mim, para a minha família, que eu antigamente nem via a minha família, passava meses que eu não via a minha mãe, não via o meu pai, não via sobrinhas, nada. Eu não tenho crianças, so, estava sempre a viajar com trabalho, so, agora o meu dia a dia é mais remote, não trabalho 8 horas, se eu trabalhar 6 é demais. Ok. So, é uma vida mais Mudou muito, não é? relaxed. Yeah, Ok. é mais relaxed agora, sim, Ok, claro. claro. Então, pronto, falavas que trabalhavas muitas horas e uma das perguntas que nós tínhamos aqui, até podemos já passar para ela, embora fosse uma Pois. pergunta que tinha mais à frente, mas eu acho que faz sentido perguntar-te agora. Nós temos uma ideia que a nível de trabalho, que há uma grande diferença cultural entre Portugal e os Estados Unidos, logicamente. Eu sei que tu conheces bem Portugal, não é? Falávamos há pouco Sim. sobre isso. Uhum. A ideia que nós temos de que os americanos vivem para o trabalho, é verdade esta ideia? Ai, 100%, a gente vive para o trabalho. E até ainda trabalhar menos, eu estou sempre a pensar no trabalho. Eu acho que parte disso é que eu não tenho crianças, mas até as pessoas que eu conheço que têm crianças, a maior parte do dia começa às 7 horas e até às 6, 7 horas que eles estão sempre a pensar no trabalho. A gente aqui, o trabalho é a maneira que a gente se sustenta a viver e para ter uma boa vida a gente tem que trabalhar. Eu não penso que isso é a mesma coisa em Portugal. Vocês já nasceram com a ideia de uma boa vida, tem o ar, as coisas são um bocadito mais slow. Mas, Aí slow na maneira que, sim. é,
há esta coisa que se eu não trabalhar, a gente aqui, a nossa empresa nunca é segura. Ok. Há sempre uma pessoa, e eu acho que é isso a diferença. Eu acho que em Portugal a gente está dentro do trabalho e pensa que tem contrato e está tudo bem e o contrato resolve tudo. Aqui a gente, até um contrato não é um contrato, dão-nos um trabalho, mas a verdade é que se a gente está em salário e ganha X por ano, vamos dizer, não quer dizer que a empresa não pode dizer daqui a 3 meses já não Claro, trabalha já. para mim, tens que ir embora. Exato. Não há security de trabalho aqui em nenhuma posição. Porque se uma pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado para depois, ir contra o que uma empresa faz, nunca há, there's no level de senso de ter seguração do trabalho. So, a gente aqui está sempre a trabalhar no nosso melhor, para estar sempre em cima, das coisas que estão a acontecer, que é para ninguém vir por trás da gente e tirar-nos o trabalho. Porque o que há aqui é muita gente que quer o nosso trabalho sempre, Há muita competitividade, é isso, Cláudia. Muito, muito, muito. E eu acho que isso não existe tanto em Portugal, pelo menos do que eu vejo. Eu posso estar muito incorreta, mas eu não vejo querer da juventude, querem ir para a escola, querem ir para a universidade, mas a gente aqui, quando está na universidade, a maior parte de nós estamos a trabalhar. Exato, Enquanto começam a trabalhar desde cedo. para pagar para a university, yeah, definitely. So, é uma coisa muito diferente. Desculpe, tenho que mudar aqui, que eu não estou. Não faz mal, Cláudia, à vontade. I'm not fixed, I'm sorry. À vontade, Não estava Cláudia, preparada para usar o telefone. Pronto, então, Cláudia, depois, para além da forma que vocês têm de viver, o que é que for, por exemplo, como é que, nesta fase, pronto, a falar ainda do trabalho e da tua profissão, és diretora criativa, não é? Eu apresentei aqui de forma mais interessante para quem não está na área. Pronto, Pois. A Cláudia faz montras, Faço é montras, muito mais faço do que desenhos isto, de não é? loja, sim. Pronto, mas nós gostávamos de saber e como é que te chegaste, pronto, a diretora criativa, sempre soubeste que era isto que querias fazer ou foi alguma coisa que foi acontecendo? Dizeres-nos isto e depois explicares um bocadinho do que fazes, porque explicas com certeza melhor do que eu. Isto até foi uma coisa que, isto é uma história muito estranha. Os meus pais, os dois, eram alfaiates. E a minha mãe trabalhava numa loja, numa área assim à base das pessoas mais ricas, vamos dizer, porque não há outra maneira de dizer. E eu aos 14 anos, que a gente aqui pode começar a trabalhar aos 14 anos. Aos 14 anos eu queria dinheiro para fazer as minhas coisinhas e tal. Só pedi à minha mãe se ela falava com a manager da loja lá, que era uma loja de roupas, se ela me arranjava assim um trabalho aos sábados, que eu ia com a minha mãe. E ela arranjou-me, só comecei a trabalhar aos 14 anos e durante o tempo no high school e isso tudo, eu continuei a trabalhar. Eu, quando estava no high school, saía da escola às 11h30, era o meu último ano, 12º, e eu já tinha dinheiro para comprar o meu carro, eu comprei o meu carro e ia para lá todos os dias. Só aos 18 anos, eu fui aceitada no University de Chicago para arte e eu não sabia como é que eu ia pagar, infelizmente os meus pais não faziam muito dinheiro, mas faziam mais do que era necessário para ter a bolsa, assim, para ajuda, So eu pensei, eu não quero tirar um loan, porque eu não sabia muito disso, agora já é uma coisa completamente o empréstimo, é isso? O empréstimo ao banco. Ok, sim. Pois. E eu não queria fazer isso, houve uma rapariga lá que era de parte do Visual Merchandising, que ela disse, Cláudia, tu tens habilidade para isto, vem trabalhar para nós. O meu pai não quis, a minha mãe não quis, estás tola, tens que ir para a escola, e eu disse, mas isto é uma oportunidade agora. Claro. E eu aceitei. E comecei a ir para a universidade à noite, que a gente aqui tem a habilidade, e era o Kane University, que era aqui perto, era só 10 minutos de carro. E para 10 anos eu fiz isto, fui para a University à noite e trabalhei, mas eles ofereceram-me a quase 30% mais por ano do que os meus pais estavam a fazer. Aos 18 anos. Foi aí que começou e passou 3 anos e fui logo o diretor dessa loja foi abrir a loja do Barney's, New York, em Madison Avenue. Que é bastante conhecido. Pronto, eu não sei se toda a gente conhece, mas é uma marca conhecida. Eu até hoje nunca
eu digo da verdade, eu nunca fui a uma entrevista de trabalho. É sempre uma Curioso. pessoa que diz, chama a Cláudia e, é ela que vai fazer isto aqui. So, eu tenho tido muita sorte assim, agradeço às pessoas que eu conheço e também tem a ver muito com o work ethic, não sei como é que se diz em português, mas a maneira como uma pessoa É ética trabalha. profissional, Pois exatamente, é. sim. Então, Ok. é isso a minha história, assim, muito breve. Ok, Cláudia, obrigada, é interessante. E eu agora, pronto, gostava de te perguntar, eu já sei alguns, mas eu gostava que as pessoas aqui também ficassem a saber, se tu podias partilhar connosco alguns projetos que te orgulhaste mais de fazer, ou alguma coisa que tu queiras destacar, de marcas mais conhecidas, o que fez mais sentido para ti e que registas como, no fundo, os melhores trabalhos do teu portfólio. Há dois que eu vou falar, que eu acho que a gente já tocou nisto, mas um foi com o Victoria's Secret, que um dos projetos que eu adorei mais foi quando a gente lançou a loja dentro do Victoria's Secret, que era mais para raparigas de college, da universidade, que chamava-se Pink, e isso era 40% do business, assim, do finance da loja. Ok, sim. So 100% do que eles vendiam, 40% era só esta parte das roupas, que era para esta rapariga. Só a gente fez a decisão para tirar essa shop dentro do Victoria's Secret e lançar uma loja completamente fora do Victoria's Secret, que se chamava-se Pink. Mas um dos meus projetos foi para ir para Denver, Colorado e trabalhar com uma companhia de manequins para trabalhar com um artista que faz escultura assim de massa. Sim. Sorry. Nós E, percebemos. e fui eu e ele, que tivemos 3 dias a fazer, a parte para usar o biquíni, a parte de cima do biquíni, a parte de baixo do biquíni. E, foi uma ordem de $2 milhões naquele tempo. Uau. Só em 2 partes de manequins, isso já passou há muito tempo, só não faz mal dizer esses números agora. Isso foi um projeto, e o outro foi também para outra companhia de roupas que tinha que fazer uma casa de bonecas em ponto real, assim, ao vivo. E essa casa tinha que ir para Hong Kong, para China, Uau. e não houve outra maneira da casa lá chegar em tempo, só tive que eu ir com a casa dentro de malas, em peças, para ela construir quando lá chegar, e isso foi outra coisa que foi. Yeah, it was an adventure, by far, sim. So, esses projetos tiveram muito sucesso e foi uma coisa que um dos mais pequeninos, mas mais difíceis em tempo, que a gente só tinha 2, 3 semanas para fazer estas coisas. Claro, e ir para Hong Kong é realmente uma aventura, não é? Tudo isto. Foi, yeah. Ok. Então, e como é que estes trabalhos, claro que pronto, isto faz parte da tua vida do dia a dia, estes trabalhos, o que tu explicavas, Cláudia, é que chegam até ti e depois tu começas a desenvolver desde a parte do design até à parte de estar lá mesmo e acompanhar o projeto e ter aquela montra finalizada, certo? Sim, é do design to initiation, assim, to production, a gente, uma coisa que começava com uma ideia assim, de 3 pessoas, e depois eu daí levo e desenho eu propriamente pelo SketchUp, assim, porque eu não sou architect, eu não sou, como é que se diz? Arquiteta. Sim. Mas tudo o que eu faço e o que eu ensino a pessoas eu faço o que a gente chama de design intent, a ideia do design, porque a gente gasta tanto dinheiro com uma população a pagar, principalmente em Portugal, a pagar um arquiteto para fazer o projeto. É sempre, precisa de um projeto. Mas a verdade é que até chegar a esse projeto, para apresentar à Câmara, ser para uma casa ou ser para um evento, as ideias têm que ser flushed out. A gente aplica esse termo, que as ideias têm que ser imediatas, faláveis. A gente não vai ser a última decisão que o arquiteto nos vai dar. A gente, como pessoas criativas, queremos nos assentar e juntar as ideias todas, a dizer isto vai ter sucesso aqui, vamos dizer se precisa a porta ali, whatever. E é isso que eu faço. Eu planeio a ideia toda de início ao final, já em desenho. Que é para depois, se é preciso um engineer, se é preciso assim
permits, como é que se diz? Permissões, Yeah, permits autorizações, assim não para é? pôr um evento no meio I don't know, de uma redonda, ou sei lá o Sim, que for, claro, mas claro. Vocês fazem you know, coisas combinadas. essas coisas depois vão para essas pessoas que sabem assim as leis, como é que se tem que se fazer, se a cidade vai aceitar ou não, assim para o fashion show também muitas dessas coisas, se pessoas de cadeiras de rodas podem, Ok. facilmente viajar entre a loja ou entre o evento. Ok. Isso já está, eles têm que depois levar a ideia, o design intent e transformar isso em legal. Ok. Mas, infelizmente, temos muito architects que, são estudantes que não sabem certas coisas, não compreendem, assim, a posição do creative Ok. para puxar as coisas um bocadito mais para fora do lugar. Eles fazem tudo dentro da caixa de isto não vai, não podemos fazer isso, porque não pode. E eu nunca quero ouvir a palavra não na minha vida inteira. Você Não quer ser existe. criativa, não é? Yeah. Não existe. Não só existe se, I don't know, se o mundo acabar. Porque e a verdade é que há sempre uma maneira de fazer tudo. Sempre. Se a gente quiser fazer. É Estados isso. Unidos acho que é um país precisamente feito disso, não é? De muitas possibilidades, onde os sonhos são possíveis de realizar. Mas eu acho que Portugal também pode ser. Eu acho que, infelizmente, o bureaucracy de Portugal é o que, preventa. Mas se uma pessoa conhece alguém, pois é mais passa. fácil. E não havia de ser assim, Claro. mas infelizmente porque eles conseguem. Eu ainda agora cheguei de Portugal e fui à Águeda e vi o Santa Claus mais grande no mundo e a gente não tem o Santa Claus mais grande. Pois é, o Pai Eu Natal é adorei o verdade. Santa Claus, Pois é. É. Ok, Cláudia. Então, pronto, já estás aí há tantos anos, não é? Sei que visitas frequentemente Portugal. Será que tu nos consegues dizer algumas das diferenças mais impactantes que encontras a nível cultural entre os Estados Unidos e Portugal? Eu sei que algumas são óbvias, mas se tu, como estiveste também cá há pouco tempo em Portugal, consegues dizer-nos algumas comparações que podes fazer, assim, duas ou três coisas que sejam assim mais flagrantes para ti? A coisa maior que eu noto, e eu sei que eu não sou a única, é o inability. Eu não sei, não é habilidade, é Capacidade? a não habilidade, é a capacidade da pessoa num balcão português que não quer ajudar a pessoa. Pessoas Fazem inacessíveis. tudo possível para fazer mais conflitos para chegar a uma conclusão que é agradável aos dois de que necessário. E é isso que nos Estados Unidos não faz diferença, não há necessidade. Uma pessoa entra dentro de um balcão de I don't know, para fazer um cartão de cidadão ou, um banco ou qualquer coisa assim que é um bocadito mais, tem mais leis. Eu não compreendo porque é que a pessoa por trás, que é a única que pode ajudar o cliente entra com um problema. Claro. À procura de uma So, solução. eles já sabem que vai ser uma coisa que vai ser pedida deles. Não há nenhuma pessoa em Portugal que eu tenho conhecido nessas situações que quer mesmo ajudar. E ser um imigrante ainda mais difícil é porque parece que eles veem uma pessoa que fala português e que está nos Estados Unidos e não sei se tem inveja, eu não quero dizer que é, mas Sim. parece que ficam zangados que eles estão ali a dar bada, assim, I don't know, a querer qualquer coisa, porque, eles vivem tão bem, porque é que eles precisam da ajuda? Claro, exatamente. É uma coisa tão estranha. Isso é uma das maiores coisas que eu acho. E a outra é a juventude. Assim, vão aos cafés, they hang out, tudo bem, estão sempre a pedir dinheiro aos pais, estão confortável a viver assim e Saem de casa isso dos não é pais muito tarde, é isso também, não é, Cláudia? Saem da casa dos pais muito tarde, isso eu compreendo, mas de qualquer maneira eu não... Eles vivem uma vida muito, muito linda, não sabem o que os pais passaram para eles terem tudo o que eles têm, e eu acho isso, eles haviam de ser um bocadito mais com os olhos abertos a saber que tudo o que eles têm foi pelo sacrifício dos pais deles, e infelizmente o mundo está hoje numa maneira que eles vão ter que acordar e ser adults.
e não viver a gente diz no umbrella, no guarda-chuva, Exatamente. por baixo do guarda-chuva dos pais, Um, outra coisa de cultura, I don't know, isso são as duas maiores, eu nem posso pensar em mais nada, porque Ok. parece que tudo, Sim, yeah. ok, mas obrigada, Desculpa, Cláudia. É interessante nós desculpa, yeah, percebermos aqui também, apesar da cultura que também explicaste um bocadinho como é que é a cultura de trabalho dos Estados Unidos e a forma de yeah, viver dos americanos, é interessante perceber agora a tua perspectiva do lado de Portugal e mais à frente nós vamos também yeah. perguntar-te algumas coisas. E agora, a título de curiosidade, relativamente então a algumas coisas que te marcaram mais aí nos Estados Unidos, acontecimentos que sintas que tenham mudado a tua vida ou que tenham feito realmente, pronto, podes falar a nível político ou, por exemplo, que Yeah. sabemos que é sempre muito polémico, o que entenderes, que queiras partilhar connosco. A coisa foi, I mean, September 11th foi uma coisa enorme, mas à base de Temos aqui pessoas completamente a comentar mudar-me a isso. vida, yeah, o September 11th foi uma coisa fora de lugar e eu só vou dizer uma história que é muito estranha porque não tem nada a ver e depois comento sobre o Sim, COVID que claro, foi ainda força. maior, mas o September 11th para mim, eu estava a trabalhar, que eu até trabalho no mesmo lugar hoje, numa loja, mas eu estava na Quinta Avenida, entrei para o trabalho essa manhã, estava ao telefone com uma amiga minha, eu vou dizer isto muito depressa, e a gente estava a falar, estava a buscar o meu café, que a gente lá muitas vezes compra o café num cart, assim na esquina da rua, é my favorite, e eu olhei e estava toda a gente com o telefone assim, olhado para cima. E naquele tempo, toda a gente tinha um telefone, mas era os princípios dos cell phones, Talvez. E estava tudo a olhar para o sul e para cima, Quinta Avenida, aí para baixo. E eu olhei para cima e eu virei para a minha amiga, o nome dela era Sandra, e eu disse, põe a televisão, está um fogo dentro do Twin Tower. E mal fui lá acima e agora lembra-se, eu estava a ver os prédios à minha frente e fui lá para cima e depois, claro, tudo aconteceu, os prédios vieram para baixo, eu tive que sair. Eu vivia em New Jersey naquele tempo que eu só vivia em Manhattan estes últimos anos e de qualquer maneira, quando eu saí, o que eu nunca me esqueço, isto foi mais sobre a verdade, de que era um dia tão lindo, quando os Twin Towers estavam na Quinta Avenida, o sol não passava. Quando a gente saiu, a gente teve que fazer assim, porque era tanto sol. E foi a primeira vez na minha vida inteira que isso me aconteceu. Imagina ir para o trabalho todos. Foi assim. Isto não teve nada a ver com, pessoas que eu conhecia que estavam no prédio, pessoas que perderam, da maneira que, a gente acordava todos os dias e toda a gente era, nice, assim, um para os outros, para meses. Foi a ver com uma coisa que só o environment completamente mudou, da maneira que não havia sol nunca de Pois. manhã, a Não gente a ir para o estavam de trabalho, era início. sempre assim, e depois agora uma coisa tão terrível e era a coisa mais linda ao mesmo tempo, desculpa. E isso foi uma coisa que, sobre o September 11th, em cima de tudo e mais alguma coisa, mas o COVID foi uma maneira que mudou a vida de muita, muita, muita gente. Com, não trabalhar para 2 anos, as pessoas que até tinham emprego, as empresas mudaram a maneira Muita coisa mudou, claro, sim. muita coisa mudou para contract, que foi a maneira que eu tive que, reinvent myself. Eu tive que inventar a maneira que eu trabalhava. E foi desse momento que eu disse, eu não vou trabalhar 16 horas mais, e eu tive pessoas de família que disseram, Cláudia, mas, tu fazias um X de, eu fazia bom dinheiro, eu disse, mas eu vou fazer esse mesmo dinheiro, mas eu não vou trabalhar tanto, e foi uma maneira que eu disse, isto tem que mudar, a gente não pode ir para muito, eu vou dizer, até 1 ano e tal, muita gente teve, mas isso agora está aí tudo para trás, a gente está a ser crazy outra vez com o trabalho. Só se durou um bocadito, Claro, mas agora já está durou aí um para trás. bocadinho. Sim, Durou acho um que é a bocadito. realidade de muita gente partilha Pois, esta pois, ideia. pois, yeah. Ok. E a nível político também, agora com tudo o que tem acontecido ultimamente, Cláudia, tu sentes que isso impacta a vossa vida diariamente? Claro que sim, não é? De certa forma, mas a nível pessoal, há alguma coisa, enquanto O que está experiência a que tens tido acontecer, aí? infelizmente, o que está a acontecer hoje é, aos Republicans, aos Democrats, a gente, claro, sabe quem ganhou. Ser quem eu
votei ou não votei, mas o que eu penso é que, infelizmente, o que aconteceu neste país é a gente teve uma pessoa que teve a correr, que ganhou por medo. E, para meter medo dentro dos pensamentos das pessoas, se eles não fizerem isto vai acontecer e tá. E, infelizmente, a gente vive num society onde medo ganha. E não é às vezes por melhor, e eu não sou para isso. Só podem adivinhar aonde eu sou, mas eu não sou para isso, e eu também não compreendo como é que a maior parte de pessoas neste estado, no United States, votaram para uma pessoa. Não é para. Eu respeito a política dos Republicans, mas votaram para um homem que não tem consciência, não tem morais, não tem character, não tem nada, um pai não queria para este homem namorar a filha, e uma mãe nunca casava este homem só porque é que eles votaram para este homem. I don't understand it. A gente estamos assim um bocado parvos, as pessoas que não compreendem, e, é onde a gente está, e a gente agora só temos que aceitar o que a gente vive num society que é free, e Deus queira que isso continue, mas eu tenho muitos worries, vamos dizer, mas de qualquer maneira é o que é. As preocupações são algumas. Eu tenho preocupações, principalmente para o futuro da juventude, porque isto... E foram eles que votaram, mas outra vez votaram com informações que não eram 100% assim. Eu não vou dizer que não eram corretas, mas, foram escolhidas. Claro. O que foi dito foi escolhido e não era a história completa. Infelizmente, muita gente, porque trabalham tanto neste mundo, neste país, não se põem à frente as coisas para se educarem sobre certas coisas que acontecem na política. Só aceitam o que o Instagram diz, aceitam o que o Facebook diz, aceitam o que a televisão diz, o que as notícias dizem, em vez de dizerem: eu sou uma pessoa que tem estes freedoms, tenho estes direitos, eu posso ver e educar-me sobre realmente é verdade ou não. Estamos agora nessa aqui. Ok. Obrigada, Cláudia, por esta partilha, porque sim, sabemos que, apesar de ser nos Estados Unidos, é uma informação que se fala em todo o mundo, não é? E as eleições e tudo mais foi tudo muito acompanhado e depende aqui também em Portugal. Pronto, e apesar de, claro, isso impactar imenso, claro que sim, não é? É o presidente, ao fim de contas, no fundo é isto. É claro que há sempre muitas diferenças, tal como em Portugal. E por isso eu agora gostava de falar contigo também aqui, já tinha pedido para também, se podias trazer alguns exemplos. Uma vez que tu vens várias vezes a Portugal, será que tu nos conseguias dizer aqui, relativamente ao custo de vida nos Estados Unidos, quais é que são as principais diferenças em relação a Portugal? É óbvio que algumas delas, lá está, mais uma vez, são muito claras, mas se tu nos puderes dizer a tua perspectiva de valores de supermercado, combustível, aquilo que tu consegues falar das rendas e que tens conhecimento, Cláudia, podes dar-nos aqui um bocadinho da tua ideia sobre isto? Sim, eu fico admirada. Outra vez, eu vivo numa área, obviously, que é mais cara. Mas em comparação ao ordenado do português, em comparação ao nosso aqui, eu estou parva com a maneira que as coisas estão em Portugal, e eu tenho muito medo do que é que vai acontecer à população portuguesa em geral, à juventude que não pode comprar casas, não podem comprar apartamentos. Tem, como é que se diz? As consequências de, o Nomad Visa, que a gente vai falar, que agora já não existe, tem ido muito imigrante para Portugal, que tem feito os preços das casas, dos apartamentos, irem, a gente diz above the roof, assim, exigir de uma maneira que eu, quando eu estive lá um ano atrás, estava a ver apartamentos na Barra, que eram 200 mil euros para um T2, agora um T2 na Barra é 300, 400, e em Lisboa não está, um apartamento, um T0, 35 metros quadrados é 280 mil euros. I mean, isso não, eu nem acho que isso existe em New York hoje. Assim,
eu não sei como é que vocês vão aguentar, eu tenho medo, pagam, era o que a gente estava a falar, 60 euros por semana ao mínimo, isso nem é nada, no supermercado para as coisas mais básicas. E isso não conta, ir ao café, Fazer 2 vezes por dia e nada, tomar, claro. Como é que uma pessoa a ganhar 800, até 1000 euros por ano, por mês, como é que eles podem? Como é que eles vão aguentar? E nem é isso, até se aguentam e podem, you know? Como é que eles vão fazer um futuro que é progressive para a frente? Não têm dinheiro para guardar, para investir, para fazerem a vida deles melhores. Até se uma pessoa puder só, vive uma vida boa, mas se eles não têm a oportunidade de ter mais ou dar um bocadito mais para os filhos, ou investir noutra coisa, ou ir ao cinema, ou, ao teatro, ou ir à Espanha para um vacation. Sim, para Isso viver. não é viver, é? Isso não é viver. Mas eles estão a viver. Eu não sei o que é que está a acontecer aí, por enquanto eles estão. Eu não sei. Eu estou parva. Eu estou parva. Com Não as sei como é que vocês comparações, estão. eu percebo com as Yeah. comparações de valores que têm por aí. Cláudia, tu podes nos dizer, por exemplo, se tiveres ideia de quanto é que é, por exemplo, uma renda no sítio onde vives ou no sítio onde tu já viveste, que eu sei que já estiveste em Nova Iorque, se não me Yeah, engano. não, eu posso dizer, onde eu vivo, que eu estou agora em Elizabeth, ao fim de Covid, que eu vim estar com a minha mãe e os meus tios, que eles, estava com medo e eles agora são mais de idade, estou a alugar o meu apartamento. O meu apartamento, quando comecei a alugar, era 1.300, isso foi há uns 10 anos, e agora posso alugar por 2.400 sem obras novas, é um apartamento mais de idade, mas em Elizabeth um apartamento de 2 quartos pode ser 2.000, 2.400, que é muito caro. Ok. Que a verdade é que o ordenado mínimo, a gente vê por hora, é o que a gente diz, mas, a maior parte das pessoas fazem $600 por semana, só que é 2.400 por mês. Ok. Se está a pagar $2.400 em alugamento, se tens 2 crianças, Também não é também possível. está igual. Pois. Está um bocado difícil. Mas aqui o que eu noto é há sempre uma maneira de guardar. E eu estive a falar com a minha mãe sobre isto e algumas amigas, é que a gente aqui tem habilidade, se a gente vai ao supermercado, a gente tem cupons, tem ofertas, há sempre qualquer maneira de guardar um bocadito mais, que eu não vejo isso tão, assim, essas ofertas assim tão disponíveis em Portugal, que eu acho que haviam de começar a fazer certas coisas, mas eu também não tenho muito conhecimento à base assim, das coisas de reforma em Portugal. Não sei bem como é que isso trabalha, se eles têm programas que podem ajudar com, assim, mães, assim, single moms, eu não sei como é que se diz, mães solteiras com crianças. Famílias monoparentais. Yeah, assim, não sei como é que isso trabalha, se eles têm benefícios, Deus queira que sim. Mas a gente aqui tem muitos benefícios e programas que ajudam pessoas que não fazem tanto. Infelizmente há muito americano que não gosta disso, mas eu acho que isso é muito importante para ter eles pensam que o imigrante aqui, paga não paga taxas, não paga isto, mas a verdade é que eles pagam para os programas sociais e eles nunca vão poder desfrutar deles. Uma pessoa que é um imigrante aqui que não é cidadão e não trabalha com um número de Social Security, eles trabalham com um número chamado um EFT, eles pagam para os programas sociais. O imigrante aqui é muito importante porque eles in turn, consumem, eles compram coisas, eles contribute, eles têm que comprar uma televisão, têm que alugar um apartamento, o dinheiro está sempre a andar e, enfim, a gente não está a pagar para eles. Eles estão a ajudar nós mais do que a gente estamos a ajudar a eles. Ok. É uma boa perspectiva, Cláudia. Obrigada também por trazeres isso aqui.
Acho que é importante. Claro que nós já sabíamos que iam existir muitas diferenças, pronto, a nível cultural e a nível de custos de vida. Obrigada também por partilhares a tua perspectiva nesse aspecto. E agora falando também na imigração e como imigrante português, apesar de tu nasceste em Portugal, não é? Sim. Como é que é ser português? Eu sei que é difícil para ti porque já estás há muitos anos aí, então é um bocadinho diferente, Pois. mas se tu nos consegues trazer aqui uma perspectiva de como é que é ser português nos Estados Unidos, só para nós percebermos como é que é ser uma cidadã, apesar de tudo nos Estados Unidos e portuguesa, como é que achas que há algum tipo de tratamento diferente, que as pessoas realmente pronto, são tratadas todas de igual forma? O que é que tu nos podes Ser, dizer? ser portuguesa num environment que é americano, no trabalho, oh my God, you're Portuguese, é bom. Ok. Adoram uma coisa assim diferente. Agora, vais a um clube português e és portuguesa e és mais americana do que portuguesa, isso às vezes é um bocadito mais difícil, Infelizmente há sempre o gossip, pessoas adoram de falar, se não têm o que tu tens, querem ter, e, implicam que não têm e tu tens a mais, o que é que tu fizeste para chegares aí, é sempre isso. So, é a mesma coisa que acontece em qualquer community, ser português, ser Italian, ser Mexican, ser Polish. Eu acho que isso infelizmente a gente vive num society que a gente às vezes somos os piores uns para os outros dentro da nossa cultura, de fora. Pois já não é a E primeira pessoa que nós ouvimos isso aqui. é infeliz. Eu muitas vezes digo à minha mãe, ela diz, não, vou chamar, um mecânico, o meu amigo tal, porque ele vai me dar um melhor preço. E eu disse, não te vai dar um melhor preço, ele até vai abusar de ti porque pensa que tu não vais a outro. E eu custa-me dizer isso, mas a verdade é verdade. Mas não é só na cultura portuguesa, mas é assim, infelizmente. E, é isso que eu encontro, mas ser português, in America, nesta área do Metropolitan, é benefício para pessoas que não são portuguesas. Não quer dizer se eu for para South Carolina, vou ter, assim, a mesma, como é que se diz, welcome. Ok. Bem-vindo. Porque outra vez, pessoas lá são mais American, pensam que American é American e se tu não és American, assim, nasceste aqui, que os pais dele também não nasceram, mas se tu não nasceste aqui, és por baixo deles, são. Ok. Vamos sempre encontrar isso, mas, Ok. always existe, we have a new president, existe, Pois, claro. muito existe, a gente vê pelo nosso presidente que isso existe, Ok. que foi, E encontras muitas diferenças nos hábitos e na forma como as pessoas se relacionam ou achas que todos se adaptam por aí? Aqui tudo tem que se adaptar, não há hipótese, ou senão, podes ser, se não te adaptares vais estar sozinha, não é, e não podes, tens de te adaptar. E não há razão de não se adaptar, há tanta oportunidade aqui. Aqui não é como, a gente vive num país cheio de differences, de pessoas de diferentes lugares e diferentes países e, se a gente pensa que até ser um racist aqui, tu não podes continuar a ser um racist e pensares que tu podes viver a tua vida à tua maneira, assim. Tu tens de te adaptar até se tens certas opiniões que não são que são contra muita gente. A verdade é que, se tu tens que ir comprar qualquer coisa, vai ser uma pessoa por trás do balcão no register a pôr, as tuas, compras que pode não ser quem tu gostas, mas tu não vais dizer, não vou comprar nada. Exato. Tu vais te adaptar. Não é assim tão fácil, de qualquer maneira. E, Cláudia, por aí, encontras muitos portugueses? Encontras recorrentemente portugueses? Ok, acho que perdemos a ligação. Não sei se isto está a funcionar só para o meu lado. Mas já temos a Sorry, já está. Desculpa.
Sim, outra vez, eu vivo numa área muito portuguesa, que a gente aqui vive ao pé de Newark. Ok, Só a gente estamos aqui e, os nossos vizinhos são portugueses, as pessoas ao lado são portuguesas, há muito português aqui. E Manhattan, o que era funny é, eu tantas vezes me encontro a caminhar em Manhattan e estão sempre pessoas à volta de mim, portugueses ou brasileiros, mas há muito português aqui nesta área, isso não é, a gente tem supermercados portugueses, temos o Seabras, temos tudo e mais alguma coisa, só a gente aqui está immersed na cultura ok, portuguesa, so engraçado. eu acho que isso é uma boa coisa, eu tenho sorte, tenho amigas noutros estados que dizem, ai, manda-me uma chouriça, Pronto, assim, coisas meio... pois assim vamos à próxima pergunta, Cláudia. Se realmente é fácil encontrar comida Yeah. portuguesa ou restaurantes Ai, portugueses? sim, sim. Oh, sim, sim, definitely. E a gente tem sorte, mas se estás na Flórida não vai ser assim Claro, da tão mesma easy. forma. Ok, Yeah, curioso. yeah. E tu, quanto tempo é que tu demoras até Manhattan? Estás muito longe ou... Não, é 28 minutos de carro, não é longe nada, mas com trânsito pode chegar a 2 horas e meia. It's crazy. Yeah, it's bad. Mas normalmente é mais ou menos 30 e Ah, 35 ok. minutos, depende. Então mesmo ali Oh, pertinho, yeah, a então, gente quando precisar está alguma aqui mesmo coisa. aqui. Ok. Yeah. Então, obrigada até agora, Cláudia, pela tua partilha. Basicamente, nós aqui já falámos de várias dificuldades e de tudo o que é viver, que não é um mar de rosas, não é? Desde o Pois, trabalho pois. até à forma de viver. Será que tu, entretanto, pronto, também já tenho algumas perguntas para terminarmos, mas antes de começar essa parte, ainda tenho outra, que é. Pois. Que desafios tu encontras ou encontraste assim em ambas as cidades onde viveste? Por exemplo, encontrar casa, encontrar trabalho, foi difícil? Eu acho que em Portugal deve ser mais difícil, não tenho a certeza, claro, não é? Sim. Mas consegues dar-nos esta perspectiva se é difícil encontrar uma casa, um trabalho por aí? Encontrar uma casa, não. Porque, sempre há casas para comprar, desde que a gente tem dinheiro para las comprar. E eu acho que aqui não há. Ser um português, eu acho que isso não é um deterrent, não sei bem essa palavra, mas não é uma maneira como uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa americana está a vender uma casa e tu és Claro, português, tu não vai haver esse coisa de, ai não, eu tenho que dizer racism porque não sei sim, outra palavra, porque claro, não é esse isso limite. não é. A gente até tem, a gente tem a boa, a boa sorte de que pessoas que pensam português dizem, eles são limpos, são responsáveis, isso é bom. Por isso, ok. Encontrar trabalho também não, há muitos trabalhos, outra vez, uma pessoa tem que chegar a um ponto que não pode ser que eles são muito grandes para a posição, se vê-se que está a levar muito tempo para encontrar trabalho. Às vezes a gente tem que, a gente diz go down the ladder, Sim, vir pôr-nos oferecendo assim, um bocadinho. não pensar que a gente precisa de ser manager, podemos entrar ao assistant manager, porque aqui há sempre a oportunidade de ir de acelerar para frente. Nunca se deve aceitar que a gente entra numa posição e vamos estar nessa posição para o resto da nossa vida. Se a gente quiser ir para a frente, a gente consegue ir para a frente. So there's no reason why that shouldn't happen. Ok, há muitas You know? oportunidades. É assim, a ideia Sim, que nós temos todos acho que sim, é essa, e isso é sim, verdade, não é, Cláudia? Se sim, eu sim, sim. decidir então partir à procura de trabalho nos Estados Unidos, facilmente encontro, mesmo que não Pois, seja pois, exatamente a área que eu yeah. pretendo, certo? E Sim, sim, há sempre oportunidade aqui. E este país é feito de oportunidades e a gente só tem que ver e continuar, a gente não pode desistir, mas infelizmente há pessoas que desistem e pensam que não há e depois falam e dizem, não há nada. There's always work, always. ok. Pode não ser o que queres, mas trabalho há. Ok. Obrigada, Cláudia, por esta perspectiva. Isto tudo serve para fazermos agora a ponte para esta parte que muita gente que nos está a ver de certeza que tem interesse, não é? Pois, O Balcão, pronto, trabalha muito com esse objetivo também, para quem quer emigrar, para quem quer regressar a Portugal pois, e pois, quem precisa de apoio e das melhores soluções para os imigrantes na sua estadia lá fora, no fundo é isto. pois. Pode ser uma jornada, pode ser a vida, é a vida, não é? Das pessoas, Sim, que as pessoas escolheram sim, sim. para aqueles anos e foram as escolhas que eles fizeram, nós estamos cá, claro, para apoiá-las. E por isso temos muita gente que nos segue, que quer saber exatamente esta parte, tudo o que são comparações de valores e tudo mais. E agora eu pergunto, que conselhos tu podias dar aos portugueses que estejam a pensar em migrar para os Estados Unidos, Cláudia, que tenham uma ideia de partir à procura de algo melhor, não é? Well,
o conselho é que tentarem emigrar agora vai ser um bocado difícil com a Pois, política hoje, mas os conselhos que eu dou é a maior coisa que pode nos ajudar é ter conhecimento e ter amizades aqui, because believe it or not, isso é a coisa que vai ajudar uma pessoa mais, é ter amizades que são genuine, que são genuínas, que têm mesmo o querer de ajudar, porque uma pessoa pode vir para aqui, para este país e, desde que tem uma pessoa, como é que se diz, allocating them, a guiá-los sim. corretamente, eles vão ter sucesso, mas infelizmente eu acho que há muito português que não quer ajudar, que não quer às vezes ver uma pessoa ter sucesso, porque, a gente conhece tanto português que tem eu não sei de outra maneira, a gana de querer, Sim, ter sucesso e isso tudo, e a gente às vezes pensa, eles querem mais do que podem ter, e a gente nunca havia de pensar assim, uma pessoa se quer e quer ter sucesso e quer ter uma vida, mais, fruitful, uma vida que, faz-los mais contentes, a gente havia de fazer tudo o que a gente pode para os ajudar a ser português ou não, a gente não havia de pôr uma pessoa abaixo se a gente não tem as mesmas ideias que eles têm. A gente está aqui para ajudar uns aos outros e é o que a gente deve fazer. ok. Então, e Cláudia, agora de uma forma um bocadinho mais técnica, se eu quiser procurar casa ou trabalho, que conselhos é que tu podes dar? Para além, claro, de conhecer uma pessoa, há alguma coisa que eu possa fazer à distância? O melhor é mesmo instalar e depois então começar então a minha procura? Não, o internet é sempre se uma pessoa quiser. Eu tenho aprendido muito pelo internet sobre coisas portuguesas. E a verdade é que, uma pessoa pode, antes de vir para os Estados Unidos, começar a ver real estate. Pensar, pode-se ir ao Google e aprender, que comunidades é que são mais portuguesas, que são mais, disponíveis aos portugueses. Há tantos sites agora e ser português ou não, uma pessoa consegue entrar dentro deles, pode pôr inglês ou português e pode traduzir tudo. Hoje estamos numa época que a coisa mais fácil para fazer é mudar de um país para o outro. Não há nada nos a parar de fazer isso e ninguém nos pode parar do que a gente quer. A gente pode fazer tudo sozinhos se quisermos e outra vez, amizades dá um bocadito mais de advantage, Sim. da vantagem, mas a verdade é que uma pessoa que quiser fazer tudo sozinho e quer se informar, informação é a melhor maneira que uma pessoa pode ir para a frente e fazer a mudança e as far as technical, não há nada mais habilidoso para nos ajudar a fazer isso do que websites. Ok, Cláudia, muito obrigada. Gostava de explicar melhor. Sim, não, mas eu acho que as pessoas, é assim, no fundo é um bocadinho isto. Acho que qualquer coisa podem sempre perguntar aqui à Cláudia se tiverem perguntas mais específicas, mas Podem pronto, ser à vontade. a realidade é que, pronto, nada é impossível e tu transmites Não. isso, é muito bom para quem esteja a pensar em migrar e começar uma vida de novo, Sim, seja claro. simplesmente porque quer ter a experiência de viver lá fora ou para ter uma melhor vida, no fundo. Yeah. Acho que há vários motivos para emigrar, não só as melhores condições de Sim, vida. sim. E a imigração já é muito mais do que isto, não é? Também há uns anos era com um objetivo, agora até pode ser apenas para as pessoas terem uma experiência. Sim, claro, claro. Ok. Então, Cláudia, agora pergunto-te, embora a tua vida de imigração não seja bem, entre aspas, uma imigração, és portuguesa sim, mas já és quase, acho que és cidadã americana, não é? Sou os dois. Depois, Tenho os dois. de dupla nacionalidade. Então, se tu nos pudesses dizer para ti o que é que, ou seja, como descreverias para quem nunca viveu fora e que esteja a pensar vivê-lo, em 3 palavras, a imigração? Hope, dreams, success, I don't know. Eu não sei dizer em português. Isso é esperança, sonhos yeah. e sucesso. É a única coisa. Ok, que já posso é dizer. muito grande, portanto, cada uma dessas palavras. Yeah. Ok. Então, pergunta para Queijinho. Temos mais 2 perguntas antes de terminar, mas pergunta para Queijinho. Cláudia, pensas regressar a Portugal? 100%. Eu quero regressar. Wow, that was hard. Ok. Tenho ideias completas para ir para trás para Portugal até e
eu quero ir para trás para a minha terra só, nem quero ir, gostava de ter um apartamento em Lisboa, tenho estado a ver, mas eu tenho intenções todas de ter uma casinha em Algaria, em Aciló, e estou toda contente para ir para trás. My home, yeah. Então, onde é que nasceste? Desculpa, Cláudia, se puderes partilhar connosco. Eu nasci em Aciló, mas faz parte da Algaria à Velha, que é assim o district da Em Aveiro, Aveiro. assim faz parte Sim, também. sim. Ok, curioso. Ok, então, mesmo que seja daqui a uns aninhos, se calhar já mais para a altura da reforma, é que pensavas Deus queira mais regressar. cedo. Ok, curioso. Idealmente mais cedo. Eu adorava daqui a 5 anos Ok, já estar aí. Não sei, pensava que já estava aí, mas depois o Covid aconteceu. pois, Só outra maneira que o Covid foi fora do lugar, yeah. ok, eu sei. Mas, yeah. Curioso. Cláudia, nós ultimamente não temos tido assim. É assim, claro que as pessoas, a maioria diz que não sabe, Yeah. mas claro, acredito que haja sempre alguma parte que diz: Ok, eu já dei tanto de mim nesta vida, mas será que isto tudo me pertence? Será que não é? Pois, Não hei pois. de voltar para o sítio onde eu chamo casa. Yeah. Mas obrigada, Eu Cláudia, quero. por partilhares. Então, e a Thank última you. pergunta: qual é que é o teu maior sonho profissional ou pessoal? Alguma coisa que tu queiras partilhar? Este sonho não existia até uns anos atrás, mas o meu maior sonho é para ir para Portugal. E não é de parar de trabalhar, mas, fazer uma empresa aí que continua a fazer o que eu faço aqui e uma maneira de mudar a ideia do português com esta ideia de que não, isso não é preciso aqui, e fazer um bocadito de um impacto em Portugal, um bocadito com as coisas que eu faço aqui. É o que eu gostava de fazer. Ainda vou tentar. Claro que sim, Cláudia, e está a correr muito bem. Mas, Cláudia, só voltando agora aqui um bocadinho atrás, tu tens a perspectiva de que realmente esta questão das montras e assim funciona muito bem no país onde te É. encontras, não é? Mas Portugal ainda não é assim uma realidade tão. Ainda Não, não é muito presente cá. não, mas eu acho que há uma maneira de montras, há uma maneira de fazer mais pop-ups, de pessoas. Eu acho que muitas coisas não acontecem em Portugal por causa do bureaucracy, assim, a maneira de tem que ser um projeto, tem que ser isto, e eu acho que pessoas podem tentar os sonhos que eles têm sem pagar tanto dinheiro para ao menos fazer o experiment. Ok. Porque às vezes, para chegar a um ponto que tem que se investir um X dinheiro, há tanta juventude que não pode fazer isso, mas se tiverem uma maneira que podem ver o projeto sem o investimento do projeto, Claro. Uhum. em 3D, eles depois podem trabalhar da maneira que trabalham aqui, vão a investors e dizem, isto é o meu projeto, eu não paguei tanto para o ter, mas está aqui, e eu preciso de 10 pessoas para investir X, e é assim que podem começar, e é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que Portugal não está a aceitar agora. Nem querem ouvir. Não há ninguém como eu. You're either an architect ou não és. Mas não há ninguém que pode outra vez fazer o design intent, a intenção do que pode ser, em vez de já ter tudo completo. Estás a Ok, compreender? É uma sim, coisa. sim, sim. Yeah. Estou a É perceber. um intention, assim. É uma ideia que pode acontecer e essa ideia, uma pessoa não é preciso estar 100% investido. Pode, a gente diz shop the idea, a gente, porque às vezes é assim, uma pessoa tem uma ideia e há tantas ideias que existem que são Claro. mesmo boas, mas nunca chegam ao fim porque não têm o poder de continuar, mas às Principalmente vezes económico, não é? económico, não tem o poder, mas há maneiras de ter uma ideia e a ideia continuar a ter movimento sem ter tanto investimento financeiro ao princípio, Ok. So, Pronto, Cláudia, se calhar és tu que vais trazer isso para Portugal, quem sabe? I hope so. Seria muito bom. Então, Cláudia, olha, só para finalizar, para já queria agradecer a todos os que nos estiveram aqui a acompanhar e a ti, Cláudia, que nos deste uma perspectiva do que é Sim, viver aí. sim. Nós temos uma oferta para ti, oferecemos a todos os convidados um Pois, ano de Balcão Mais, que é a nossa comunidade, em que pois. tu tens acesso a vários descontos, informação Uhum, exclusiva, eventos pois, presenciais ou pois. online, informação todas as semanas sobre
tudo o que é relacionado com Portugal, com a imigração, coisas que vocês Sim, efetivamente sim. precisam de saber enquanto residentes no estrangeiro. E tens direito a tudo isto durante um ano, é a nossa oferta para ti. Ok. Depois, Eu. I love it. nós fazemos já toda essa informação, até porque pode ser útil, mesmo agora na tua jornada aí fora, caso precises tratar alguma coisa em Portugal, falavas na procura de casa, em toda esta parte dos impostos, tudo o que tu possas precisar, nós podemos, claro, ajudar-te e estamos cá para isso. Ai, E até depois, pronto, muito for a obrigada. altura de regressares. Quem sabe, Pois, não é? I love it. Obrigadinha. Pronto, Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Eu depois entrei em contacto então contigo para Pois, podermos está bem, então. fazer chegar esta oferta, com todo o gosto. E resta-me mais uma vez agradecer a quem nos esteve a ver e agradecer também Obrigadinha. pela tua partilha, Cláudia. Obrigadinha de ter a paciência para lidar comigo. Acho que toda a gente gostou muito de ouvir a tua história. É muito bom nós Thank também you. termos aqui uma perspectiva diferente de alguém que já vive há tantos anos nos Estados É, Unidos, que a verdade é esta. Mas mesmo obrigadinha. assim, penso em regressar a Portugal. Eu quero ir para Portugal, sim. Ok. Estou mortinha, mortinha. Obrigadinha, então não é? Obrigada, Cláudia, por Thank you. tudo. Eu volto a entrar em contacto contigo. Obrigada a todos e até breve, Cláudia. Ok. Adeus, bye. Obrigada. Ok.